Olá, terceiro ano, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de física, aula 1, terceiro bimestre, e hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema. Professor Giovanni Souza, aula 1, e o tema da aula é estudos dos geradores. Então a gente vai trabalhar esse tema em específico. Vamos analisar aqui a questão da definição, representação, enfim, vários tópicos em relação ao estudo dos geradores. Então vamos lá. O que é gerador? Com certeza vocês já têm uma ideia da definição de geradores, ou já ouviram falar a palavra gerador elétrico, certo? Então vamos verificar aqui o conceito. O que é o gerador elétrico? É o aparelho que realiza a transformação de qualquer energia em energia elétrica. Então, o dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica é denominado como gerador elétrico. Tudo bem? Um exemplo aqui que eu tenho para vocês, pilhas. As pilhas são geradores. É um dispositivo, conhecido como gerador elétrico, tá bom? Ele transforma energia em energia elétrica. As baterias também são conhecidos como geradores elétricos, e entre outros exemplos que nós temos no nosso dia a dia, tá bom? Então não se esqueça da definição de gerador elétrico. É o aparelho que transforma certo tipo de energia em energia elétrica, certo? Aí, dentro desse gerador, nós temos uma força chamada força eletromotriz, conhecida como Fem. Tá, vou pegar aqui minha canetinha. Força eletromotriz, que é o Fem, tá bom? O que seria essa força eletromotriz? É a divisão, a divisão entre o trabalho realizado para transportar uma carga ΔQ de um polo de um gerador é conhecido como força eletromotriz desse gerador. Então, a força eletromotriz é o quociente, é a divisão entre o trabalho e a carga. Matematicamente, temos aqui, a força eletromotriz é o trabalho dividido pela carga, certo? Esse trabalho, vocês sabem que ele é dado em joule e a carga é dada em coulomb. Joule em coulomb vai ser o que? Volts, que vai ser a força eletromotriz. E a força eletromotriz vai ser representada pela letra I, ok? Dando continuidade. Representação de um gerador. Como é que um gerador ele pode ser representado? Da seguinte forma: tem um terminal A e B, uma DDP entre esses terminais, uma resistência interna, a corrente que passa pelos terminais e essa força eletromotriz. Observa que essas barrinhas aqui, a maior, o maior é o positivo e o menor é o negativo. Polo maior, positivo, polo menor, negativo. Tudo bem? A corrente passa por esses terminais. Então essa aqui é uma representação de um gerador, onde o Rzinho ali é a resistência interna desse gerador. Equação do gerador, circuito aberto, Existe também uma equação do gerador, aqueles elementos que estavam lá na representação do gerador, ele pode ter uma relação com uma equaçãozinha, uma fórmula matemática. Então, qual é a equação do gerador? U é igual a E menos R vezes I. U é a DDP entre os terminais desse resistor. O E é a força eletromotriz. O R é a resistência interna e o I é a corrente, que passa por ele. Esse U aqui, que é a DDP entre os terminais, é dada em volts. A força eletromotriz também é dada em volts. A SR, que é a corrente, que é a resistência interna, é dada em ohm. E o I, que é a corrente, é dada em ampere. Observação: se a corrente for igual a zero, isso aqui vai cancelar. Nós vamos ter o que? Que o U vai ser igual a E. Vamos ter um curto aberto. Por quê? Porque a corrente é igual a zero. Certo? Então, se a corrente é igual a zero, a DDP vai ser igual à força eletromotriz. Uma outra observação que a gente pode analisar é que, se a resistência interna for zero, o gerador ele é ideal. Significa que não dissipa energia, não passa carga entre ele. Tudo bem? Então não se esqueça dessas informações e da equação do gerador.
a DDP vai ser igual à força eletromotriz menos o produto da resistência interna com a corrente que passa por ele. Tranquilo? Vamos lá. Potência do gerador, né? Balanço energético, mesma coisa. Existe aí algumas informações sobre a potência do gerador. Nós vamos verificar aqui o primeiro tipo de potência, que é a potência total, né? Que é a potência geral, né? Que a gente chamamos. A potência total de um gerador nada mais é do que o produto entre a força eletromotriz e a corrente que passa por ele. Então, se eu quero calcular a potência total, vou pegar a força eletromotriz, multiplicar pela corrente. Um outro tipo de potência que nós temos é a potência útil, né? A potência útil, como é que é calculada a potência útil? É o produto entre a DDP e a corrente elétrica. Próximo tipo de potência é a potência dissipada. A potência dissipada é o produto da resistência com a corrente elevada ao quadrado. Então, nós temos aqui a potência total, a potência útil e a potência dissipada. Em certos problemas, vai estar especificando esses tipos de potência para verificar qual é a relação melhor para ser utilizada. Informação a mais. A potência total ela pode ser calculada pela soma da potência útil com a potência dissipada. Não se esqueçam disso também. Dando continuidade. Rendimento do gerador, né? Como é que eu faço para calcular o rendimento de um gerador elétrico, né? Para eu calcular o rendimento de um gerador elétrico, eu vou usar a seguinte relação matemática. Esse N1 representa o rendimento do gerador, vai ser a potência útil dividido pela potência total. Essa é a primeira relação. Só que eu, analisando a mais, eu posso verificar o seguinte. Eu sei que a potência útil é a DDP multiplicado pela corrente. E a potência total é a força eletromotriz vezes a corrente. Aí eu posso cancelar a corrente com a corrente. Eu posso afirmar para vocês que o rendimento é a DDP dividido pela força eletromotriz. Se eu tenho a potência útil e a potência total, eu encontro o rendimento. Ou, se eu tenho a DDP e a força eletromotriz, eu também encontro o rendimento. Esse rendimento ele é dado em porcentagem. Tudo bem? Dando continuidade, corrente de curto-circuito. Quando é que vai acontecer um curto-circuito, né? Um curto-circuito ele vai acontecer da seguinte forma. Um gerador está em curto-circuito quando seus terminais são ligados por um condutor de resistência elétrica desprezível, né? Então, se está sendo ligado por um condutor de resistência elétrica desprezível, significa que esse gerador está em curto-circuito. Podemos analisar que a DDP é zero, certo? Se está em curto-circuito, a DDP entre os terminais é zero. Logo, a corrente vai ser igual à corrente do curto-circuito. E essa corrente do curto-circuito vai ser a força eletromotriz dividido pela a corrente interna, no caso, pela resistência interna. Então, se eu quero calcular a corrente do curto-circuito, vou pegar a força eletromotriz, dividir pela resistência interna. Lembrando que, se ele está em curto-circuito, a DDP entre os terminais é zero. E a corrente vai ser igual à corrente do curto-circuito. E para que um gerador, né, está em curto-circuito, ele deve estar ligado por um condutor, por um fio, né, por uma resistência elétrica desprezível. Curva característica do gerador, né? A curva característica do gerador é dada pela seguinte relação, né? Esse ponto aqui A, que eu chamei, é a força eletromotriz. O eixo Y é a DDP e o eixo X é a corrente. Esse ponto aqui A é a força eletromotriz. Significa o quê? Que o gerador é em circuito aberto. Significa que o gerador está em circuito aberto. Esse ponto B aqui, que é próximo da corrente, é o gerador em curto-circuito. Então, se o gerador está em curto-circuito, a força eletromotriz vai ser dividida pela resistência interna, formando o ângulo θ. E se vocês observarem aqui, né, nós temos um triângulo retângulo e pode ter aí algumas informações sobre a tangente do ângulo, entre outras e outras informações, tá bom? Então, a curva característica do gerador representa essa imagem, né? Aqui nesse ponto, gerador em circuito aberto,
E esse ponto aqui significa que o gerador está em curto-circuito, tá bom? Tranquilo? Vamos dar continuidade. Lei de Paulier. A lei de Paulier, ela é usada para circuitos simples, tá bom? Circuitos simples, mesma coisa a lei de Paulier. E o que que afirma essa lei? Afirma o seguinte, que é a lei? O que é um circuito simples? É aquele que representa apenas um caminho para a corrente elétrica, isto é, nenhum dos seus elementos possui ligações em paralelo. Então, é onde vai ter um único caminho para percorrer a corrente elétrica. Como assim, professor? Isso aqui é um circuito simples, porque a corrente que passa aqui, ó, vai passar por aqui, tem um único caminho para ser percorrido. Lei de Paulier. Observe que eu vou ter a corrente, eu vou ter a resistência interna, vou ter a resistência do circuito e a força eletromotriz. Se eu tenho esses elementos nesses circuitos simples, eu posso calcular a corrente elétrica. E como é que eu faço para calcular a corrente elétrica que passa nesse circuito, sendo que eu tenho esses elementos? Usando a seguinte relação. O I, que é a corrente elétrica, vai ser a força eletromotriz sobre a resistência, né, da figura do resistor, mais a resistência interna. Observa que essa resistência interna vai ser sempre próxima à força eletromotriz. Então, se eu quero calcular a corrente elétrica, né, num circuito simples, pega a força eletromotriz sobre a somatória das resistências, tá bom? Muito fácil de ser analisado. Pode haver situações de você encontrar circuito né, que você tem que organizar para poder chegar nessa relação, tá? Dando continuidade, associação de geradores, né? Esses geradores, eles podem ser associados também, né? Então, por exemplo, associação em série. Gente, uma lanterna com várias, no caso aí, baterias dentro dela, né? Aquelas lanternas são exemplos de associação em série de geradores, pessoal, tá bom? Essa associação em série de geradores pode ser representada pela figura terminal A e B, as correntes passando por aqui, resistor 1, resistor 2, resistor 3. Aqui eu tenho a força eletromotriz 1, força eletromotriz 2 e a 3. E entre a resistência 1 e a força eletromotriz eu tenho uma DDP. Para cada um deles tem. A corrente é a mesma. De A para B eu tenho uma DDP total. Como é que eu faço? Aí quando eu calculo tudo isso aí, ele se torna uma única figura, né? E que figura é essa? Olha aí, o gerador equivalente, né? Resistência interna em equivalente e a força eletromotriz em equivalente, certo? Então, quando eu simplifico isso aqui, se torna como isso aqui. Aí vem a primeira situação. Essa força eletromotriz em série, né? Essas forças, como é que eu faço para transformar isso aqui em ES? Somo as forças, né? As forças eletromotriz. Se está em série, vou pegar o E1, somar com o E2, somar com o E3. Encontrei a força eletromotriz em série. Se eu quero calcular a resistência interna em série, também vou somar todas as resistências que eu tenho aqui. É muito fácil, muito tranquilo. Associação de geradores em série, tá? O outro tipo de associação é a associação em paralelo, né? Então imagine aqui uma figura, terminal A e B, né? Força eletromotriz em série, resistências são as mesmas, as DDP, as correntes são divididas por 3, né? Uma corrente passando por aqui foi dividida em 3, certo? Então, se a associação está em paralelo, quando eu faço o gerador equivalente, ele fica assim, gente, ó, terminal de AB, né? Passando uma corrente, a resistência em paralelo e a força eletromotriz em paralelo. E qual é as condições aqui? Nesse caso aqui, se a associação está em paralelo, a força eletromotriz em paralelo nada mais é do que a própria força eletromotriz do circuito. E se a resistência... E como é que faz para calcular a resistência interna em paralelo? Simples. Como é igual, gente, as resistências, vou pegar o R, dividir pela quantidade de resistência que eu tenho. Isso se for em paralelo. Se for em paralelo, a força eletromotriz em paralelo é a mesma que a força eletromotriz do circuito. A resistência interna em paralelo vai ser a resistência dividido por N, que é a quantidade que eu tenho. Tá bom? Tranquilo? Então vamos ver aqui uma aplicação para analisar as situações melhor. Um coração para vocês se animarem um pouco mais. Vamos lá.
Aplicação. A pilha da figura está sendo percorrida por uma corrente de 1 ampere. Determine, então está aí a pilha, a DDP entre os terminais A e B, a potência dissipada, o rendimento, a energia entregue ao circuito externo se a pilha permanecer ligada por 20 minutos. Tá bom? Então vamos lá. Dados, ele te deu a força eletromotriz, que é 3 volts, te deu a resistência interna, que é 0,5 ohm, te deu a corrente, que é 1 ampere, e te deu o tempo, que é de 20 segundos, e vamos calcular a letra A. Na letra A, ele quer, no caso aí, a DDP, né, entre os terminais. Então, calculando a DDP, substituindo o E por 3, o R por 0,5 e o I por 1. Multiplica 0,5 vezes 1, 0,5, subtrai 3 menos 0,5, 2,5 volts. Então, essa aqui é a DDP entre o terminal A e B. Muito fácil, né? Letra B, ele quer a potência dissipada. A potência dissipada vai ser o produto da resistência interna com a corrente ao quadrado. Substitui a resistência com 0,5 e a corrente, que é 1. Resolve a potência, 1 ao quadrado é 1, vezes 0,5, dá 0,5 watts, né? B já foi embora. Agora, a letra C, ele quer calcular o rendimento. O rendimento vai ser a DDP dividido pela força eletromotriz. A DDP é 2,5, a força eletromotriz é 3. Dividindo aí vai dar 0,83, multiplicando por 100, 83% é o rendimento, né, dessa pilha. E para a gente concluir, o trabalho, a energia que é calculada aí, né? A energia que eu vou trabalhar aí, gente, a energia útil, trabalho útil, vai ser a potência útil multiplicado pelo tempo, né? A energia, né, vai estar ligado, né, vai gastar aí, vai ficar ligado por quanto tempo, né? Por 20 segundos que ele fala. Então, observa que a potência útil é a DDP vezes a corrente. Quem é a DDP? Nós encontramos 2,5. Quem é a corrente? 1. Quem é o ΔT? 20. Multiplicando, vai dar 50 joule. Tá bom? Então, bem fácil o assunto. Analisar as fórmulas. Vai ter alguns exemplos que a gente vai ter bastante atenção. Tem que ter leitura e interpretação para resolvê-lo. Ok, gente? Essa foi a nossa aula sobre geradores, né, elétricos. Eu espero que os senhores tenham entendido. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.